No episódio de hoje, vamos conhecer 3 das maneiras mais absurdas com que pessoas acabaram perdendo a vida por causa de animais. Desde uma mulher que ignorou todos os alertas e criou um chimpanzé como se fosse um filho, até o dia em que ele se voltou contra ela, até um grupo de jovens que nadou em águas infestadas de tubarões, mesmo diante de sinais claros de perigo. E um deles jamais voltou. Mas antes, vamos começar com a história de Marcus Thompson. Número 1. A tragédia no zoológico de San Diego. No dia 15 de junho do ano de 2023, uma típica noite quente de verão se desenrolava na cidade de San Diego, na Califórnia. O renomado zoológico de San Diego, um dos maiores e mais bem estruturados do mundo, havia encerrado suas atividades do dia pontualmente às 8 da noite. Com seus portões trancados e os visitantes já do lado de fora, o ambiente tranquilo agora estava sob os cuidados de uma equipe reduzida. Apenas os funcionários responsáveis pela vigilância e manutenção noturna continuavam circulando pela imensa área de mais de 100 acres. No coração da zona conhecida como Savana Africana, localizava-se o imponente Cercado dos Leões. Ali viviam 6 leões africanos majestosos, em uma área cercada por paredes de concreto com mais de 4 metros de altura, reforçadas por cercas curvas voltadas para dentro, projetadas especificamente para evitar tanto fugas quanto invasões. Entre os felinos, o grande destaque era Zulu, um leão macho de aparência imponente e presença dominante, que se tornara a estrela do zoológico desde que fora trazido há cerca de 5 anos. Os leões africanos, como se sabe, são predadores de elite na natureza. Possuem força muscular impressionante, agilidade surpreendente e uma capacidade de caça extremamente eficaz. Quando vivem em bandos, agem com uma organização que lhes permite abater presas muito maiores que eles. Apesar da aparência nobre e quase regal, esses animais são responsáveis por centenas de mortes humanas todos os anos em algumas regiões da África. E mesmo em ambientes controlados, como zoológicos, seus instintos primitivos continuam latentes, prontos para se manifestar diante de qualquer estímulo que remeta à ameaça ou à caça. Por isso, as barreiras físicas instaladas em zoológicos não são apenas para limitar o campo de visão ou definir limites de espaço. Elas representam, literalmente, a linha que separa a vida da morte. Infelizmente, Marcus Thompson e seus amigos não compreendiam essa realidade com a seriedade que ela exigia. Enquanto a calmaria noturna se instalava sobre o zoológico e os animais se acomodavam para mais uma madrugada silenciosa, Zulu e os demais leões do grupo descansavam nas plataformas elevadas de pedra, seus corpos relaxados sob a luz suave dos refletores. Apenas as orelhas se moviam discretamente em resposta a ruídos distantes de animais noturnos, sons normais da vida após o expediente. No entanto, naquela noite específica, vozes humanas misturadas com risadas e passos descoordenados quebrariam esse equilíbrio e despertariam algo mais profundo nos instintos do predador. Marcus não era um delinquente. Pelo contrário, era um jovem cheio de sonhos, apaixonado pela natureza e pelas maravilhas do oceano. Cursava o 3º ano de Biologia Marinha na Universidade Estadual de San Diego. Mantinha uma média acadêmica excelente, em torno de 9,5. E trabalhava meio período em um aquário local, onde adorava ensinar crianças sobre recifes de coral, espécies aquáticas, e o delicado equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Filho único de uma mãe solo que havia feito inúmeros sacrifícios para garantir sua formação, Marcus sentia que carregava não apenas suas próprias ambições, mas também as esperanças de quem mais acreditava nele. Fora do ambiente acadêmico, Marcus era um verdadeiro amante da aventura. Tinha o hábito de acordar antes do nascer do sol para assistir ao horizonte se iluminar. Caminhava por trilhas perigosas e mergulhava em águas geladas apenas pelo prazer da superação. Era conhecido por seu espírito ousado e por seu entusiasmo contagiante. Os amigos o admiravam, mas também sabiam que ele às vezes se deixava levar por desafios impensados. Seus professores o consideravam brilhante, promissor, mas também alertavam sobre sua vulnerabilidade à influência de colegas, o que infelizmente seria um dos fatores decisivos para o desfecho trágico daquela noite. Naquela sexta-feira quente, Marcus e seus amigos, Jake, Tyler, Chris e David, estavam reunidos do lado de fora, aproveitando o ar morno da noite, conversando, rindo e tomando algumas doses de tequila. Era uma reunião informal, como tantas outras que já haviam vivido juntos,
Marcos era o mais novo do grupo, com apenas 23 anos, mas sua energia nunca deixava que a diferença de idade fosse sentida. Inicialmente, tudo era leve. Histórias antigas, brincadeiras e a segurança que existe na presença de velhos amigos. Mas, como tantas noites embaladas pelo álcool, o clima foi se transformando. Conforme os copos se enchiam, os desafios começaram a surgir. A turma passou a se provocar com brincadeiras cada vez mais ousadas. Correr por ruas vazias, escalar estruturas perigosas e se equilibrar em beiradas de telhados passaram a parecer ideias divertidas, impulsionadas pela adrenalina. O que começou como um jogo, logo evoluiu para um comportamento francamente irresponsável. Os limites do bom senso foram se apagando, até desaparecer por completo. Marcos, como sempre, não recuava. Tinha prazer em se lançar nas experiências mais insanas e parecia determinado a provar sua coragem em cada nova proposta. Para ele, viver intensamente era mais importante do que manter-se seguro. E naquela euforia coletiva, ele foi o primeiro a sugerir algo que, sóbrio, pareceria completamente fora de cogitação. Invadir o zoológico para tirar fotos selvagens com os leões. Era uma ideia absurda, perigosa, estúpida e suicida. Mas ali, entre amigos embriagados, a ideia rapidamente deixou de parecer insana e passou a parecer um desafio emocionante. Mesmo que depois tenham alegado que tentaram impedir, a verdade é que ninguém ali tinha plena consciência para agir com firmeza. Um portão de manutenção mal trancado, erro cometido durante a troca de turno da equipe, tornou-se a porta de entrada perfeita. Enquanto os seguranças do zoológico eram desviados por um alarme no setor dos elefantes, o grupo se infiltrava pelas trilhas escuras e silenciosas do parque. A escuridão era cortada apenas pelas luzes fracas dos celulares. Caminharam por minutos até alcançarem o recinto dos leões. O ambiente era silencioso, e os animais permaneciam deitados, iluminados pelos refletores. Ao lado da muralha, um carrinho de manutenção havia sido deixado, um descuido que violava todas as normas de segurança. Para Marcos, aquele carrinho era uma oportunidade irresistível. Apesar dos apelos de Jake, provavelmente o único do grupo ainda com algum resquício de bom senso, e diante dos incentivos provocativos de Chris, que o chamou de covarde, ele decidiu escalar. Subiu no carrinho, depois na muralha de concreto. Estava determinado a registrar o momento e se tornar talvez uma lenda entre os amigos. Mas seus reflexos estavam lentos. O álcool afetara seu equilíbrio. Em um movimento em falso, seus pés escorregaram, e ele perdeu totalmente o controle. Caiu de cabeça dentro do cercado, aterrissando direto sobre fezes de leão. Um detalhe que adicionava humilhação à sua queda. Os amigos, horrorizados, observaram do alto, sem reação. Marcos se levantou cambaleando, tossindo e reclamando, mas mal teve tempo de processar o que havia acontecido. Zulu já havia percebido o intruso. Com movimentos lentos, o leão ergueu-se. Suas orelhas se voltaram para a frente. Os olhos dourados não piscavam. E então, Marcos gritou e acenou os braços, talvez tentando se orientar. Foi o suficiente. O ataque começou de forma fulminante. Com um salto poderoso, Zulu cravou sua pata nas costas de Marcos, rasgando tecido e pele em um só golpe. Antes que o jovem pudesse reagir, os dentes da fera se fecharam sobre seu ombro, esmagando ossos como papel. Em questão de segundos, o leão reposicionou a mordida no pescoço, rompendo artérias principais e encerrando a vida de Marcos quase instantaneamente. Jake e Tyler fugiram em estado de pânico absoluto. Chris ficou paralisado. David, em desespero, tentou chamar ajuda, mas mal conseguia falar. Os seguranças chegaram rapidamente armados com dardos tranquilizantes e rifles de precisão. Mas não havia mais nada a ser feito. Marcos já estava morto havia minutos. Foram necessárias 8 pessoas para resgatar o corpo de dentro do recinto. A notícia se espalhou como um incêndio. Jornais locais e nacionais cobriram o caso com intensidade. A comunidade ficou em choque. Nas redes sociais, as reações eram divididas. Alguns consideravam uma tragédia sem sentido. Outros viam como um caso clássico de irresponsabilidade levada ao extremo. O zoológico realizou uma coletiva de imprensa, lamentando profundamente o ocorrido e defendendo seus protocolos de segurança. Mas as investigações encontraram falhas graves na rotina da instituição. Organizações defensoras dos direitos dos animais também se pronunciaram. Algumas culparam o confinamento, outras a invasão humana.
Os amigos de Marcos foram profundamente abalados. Nenhum deles conseguiria esquecer o que viu naquela noite. A brutalidade do ataque, os gritos e a certeza de que nada podia ser feito. A fraternidade foi suspensa por 1 ano, ainda que não houvesse provas de que tudo havia sido planejado. Mas por mais absurda que essa história pareça, ainda não foi a mais chocante do vídeo. Número 2. O chimpanzé que virou pesadelo. Na noite abafada de 9 de julho do ano de 2012, o calor parecia não dar trégua à cidade de Raleigh, localizada no interior da Carolina do Norte. A atmosfera era quase sufocante, e o céu carregava um tom alaranjado que resistia aos últimos momentos de sol, enquanto as cigarras criavam uma trilha sonora incessante no ar pesado. O bairro onde a história se desenrolaria era calmo, de natureza residencial, com ruas bem alinhadas, casas térreas com jardins bem cuidados, carros nas garagens e uma rotina que raramente sofria grandes rupturas. Era o tipo de vizinhança onde os vizinhos se conheciam pelo nome, trocavam saudações amigáveis ao regar o gramado e onde o máximo de barulho vinha de um churrasco de final de semana ou do latido de um cachorro mais agitado. No final de uma rua sem saída, cercada por árvores frondosas, havia uma casa modesta de 1 andar, cujas janelas brilhavam fracamente com as luzes acesas. Era a casa da família Collins, um lugar que carregava décadas de memórias. A casa, herdada por Barbara Collins após o falecimento dos pais, agora era habitada por ela sozinha, ao menos tecnicamente. Aos 54 anos, Barbara havia escolhido viver acompanhada de um chimpanzé chamado Toby, a quem ela criava desde que era um filhote. Mas Toby não era tratado como um animal comum. Ele era o centro da vida de Barbara, um substituto afetivo que ocupava um espaço quase humano em sua rotina. Ela o vestia com roupas, dava comida na mesa junto a ela e falava com ele como se estivesse se dirigindo a uma criança pequena. Essa rotina era antiga, construída ao longo de mais de 1 década. Barbara via em Toby um filho, um companheiro com quem compartilhava cada parte da vida. No entanto, esse vínculo emocional profundo ofuscava um aspecto fundamental e perigoso. Toby ainda era, antes de tudo, um animal selvagem. Quem mais se preocupava com essa convivência era a filha de Barbara, Rebecca Collins, uma mulher de 38 anos que era administradora escolar e mãe solteira. Morava a apenas 15 minutos da casa da mãe e fazia questão de visitá-la frequentemente. Apesar de nunca ter aceitado com total tranquilidade a presença do chimpanzé, acabara com o tempo aprendendo a conviver com ele. Para ela, Toby era inquietante, e conforme o tempo passava, sua preocupação só aumentava. Naquela noite específica, Rebecca não estava sozinha. Levava consigo um amigo, Matthew Carter, de 41 anos. Era a primeira vez que Matthew veria Toby pessoalmente, embora já tivesse ouvido diversas histórias sobre ele. Educado e respeitoso, Matthew era também cauteloso. Sabia, como muita gente bem informada, que animais selvagens, especialmente primatas, podiam se tornar perigosos em ambientes domésticos. Bárbara, como sempre, minimizou qualquer risco. Com um sorriso gentil, garantiu a ambos que Toby era dócil, calmo e absolutamente confiável. Enquanto o dia dava lugar à escuridão e a brisa quente soprava pelas copas das árvores, a casa aparentava sua tranquilidade habitual. Mas sob essa superfície calma, um alerta silencioso pulsava. Rebecca já havia notado que Toby vinha apresentando comportamentos diferentes nos últimos meses. Estava mais arisco, mais agitado. Passava horas olhando fixamente pela janela, rosnava diante de visitas e reagia com violência a ruídos altos. Suas atitudes se tornavam cada vez mais imprevisíveis, e sua presença mais desconfortável. Não era só uma sensação. Toby já havia escapado de casa 3 vezes. Em uma delas, correu atrás de um cachorro. Em outra, arremessou móveis do quintal na rua. A cada episódio, agentes do controle animal eram chamados. E a cada visita, Bárbara era advertida sobre os riscos reais de manter um chimpanzé em casa. Mas nada mudava. A relação dela com o animal ultrapassava qualquer racionalidade. Mesmo com leis locais extremamente rigorosas quanto à posse de animais exóticos, ela mantinha Toby legalmente por meio de uma licença especial. Essa permissão exigia uma série de requisitos: visitas técnicas, comprovação de segurança, adequação do espaço e protocolos rígidos de contenção. Bárbara, no entanto, sempre contornava esses detalhes com discursos sobre como Toby era diferente.
Um primata que, segundo ela, fora bem socializado, criado com afeto e que não oferecia perigo algum. Ignorava todas as orientações de especialistas, autuações e multas, firmando a crença de que o amor e a rotina bastavam para controlar o instinto natural de um chimpanzé macho adulto. Naquela noite, enquanto o jantar era preparado e os pratos estavam sendo colocados sobre a mesa, o ambiente ainda parecia sob controle. Mas Toby estava inquieto. Andava de um lado para o outro, especialmente perto da janela, com o corpo tenso e a respiração acelerada. Seu olhar permanecia fixo na rua, e sua linguagem corporal era carregada de tensão. A inquietação era clara. Seu andar era rápido. Os ombros altos, os punhos cerrados e abertos com frequência. Ele não se sentava. Não descansava. Algo o incomodava profundamente. Bárbara ignorava. Estava tão acostumada a relativizar o comportamento de Toby que não via mais os sinais. Rebecca, por outro lado, estava alarmada. Observava cada gesto do chimpanzé com crescente apreensão. O momento crítico começou quando Matthew se sentou à mesa, ficando frente a frente com Toby. O animal se enrijeceu de imediato. Seus lábios se retraíram levemente, revelando os caninos grandes. Era uma ameaça silenciosa, um aviso, sutil, mas claro para quem soubesse identificar. Bárbara mais uma vez não reagiu. Continuava convencida de que Toby não era como os outros chimpanzés. Mas ele era. O ataque veio sem aviso. Em um segundo, o ambiente estava calmo. No segundo seguinte, Toby lançou-se com fúria sobre Matthew, movendo-se com uma velocidade sobre-humana. A pancada inicial foi tão forte que a cadeira virou e Matthew foi arremessado ao chão. Um prato caiu e se estilhaçou, mas o barulho foi ofuscado pelos urros de Toby e pelos gritos de dor. O chimpanzé mordeu o rosto de Matthew com força. Os dentes atravessaram a mandíbula, rasgando carne e arrancando pedaços da face. Matthew se debatia. Tentava empurrar o animal, mas era inútil. A força de Toby era muito superior. Rebecca correu para tentar afastá-lo, puxando seu braço com desespero. Isso apenas desviou sua atenção. Toby soltou Matthew por um instante para atingir Rebecca com um golpe violento. A pancada acertou seu pulso, quebrando o osso com um estalo seco. Ela caiu no chão, apoiando-se na pia, gritando de dor. Bárbara gritava, implorando para Toby parar. Mas não havia mais vínculo ali. O animal que ela criara como filho agora não a reconhecia como nada. Estava tomado pelo instinto. Matthew, caído, ainda tentava se defender, mas a agressão continuava com intensidade. Toby mordeu novamente, agora no braço, e o torceu com força até os ossos se partirem. O chão da cozinha começou a se tingir de vermelho, coberto por sangue que escorria sem parar. Toby sacudia os pedaços de carne como se fossem presas caçadas. Era uma cena selvagem. Rebecca, em pânico e mesmo ferida, conseguiu rastejar até a porta dos fundos. Com o ombro, quebrou o vidro da porta, cortando-se ao passar. Descalça, correu pelo quintal, pisando em cacos de vidro e na grama quente da noite, batendo na porta do vizinho mais próximo enquanto gritava por socorro e implorava por ajuda. Dentro da casa, Matthew já não conseguia se mexer. O chimpanzé ainda o atacava, com os dentes, com as mãos, com as unhas. Cada mordida era devastadora. O som gutural de Toby preenchia o ambiente, enquanto sua respiração era ofegante, frenética. A cena parecia de um filme de terror. Quando a polícia chegou, poucos minutos depois, tudo parecia assustadoramente calmo do lado de fora. A porta estava entreaberta. Nenhum ruído, nenhum movimento. Os policiais entraram com cautela, armas em punho. Encontraram Toby curvado sobre o corpo inerte de Matthew, o rosto e as mãos cobertos de sangue. Ao avistar os oficiais, o chimpanzé se moveu de novo. Um primeiro disparo o atingiu sem efeito. O segundo o fez cambalear. Somente o terceiro tiro o derrubou de vez. Mesmo caído, o corpo de Toby ainda se contorcia, até finalmente parar. Os paramédicos entraram em seguida, mas já era tarde demais. Matthew estava morto, dilacerado. Rebecca foi levada às pressas para o hospital, com fraturas, cortes profundos e em estado de choque. Bárbara, ilesa fisicamente, permaneceu sentada no canto da cozinha, olhando fixamente para o corpo do animal que criara, completamente paralisada. Número 3. O mergulho proibido entre tubarões. No dia 17 de julho de 2019, o sol escaldante castigava a costa do Golfo da Flórida. O ar estava carregado de sal e umidade, e o calor tornava até mesmo a areia quase insuportável de tocar. As ondas se espalhavam calmamente pela praia, num ritmo constante e hipnotizante. O cenário parecia perfeito. Não fosse por um detalhe.
não havia ninguém. Nenhuma família sob guarda-sóis, nenhum banhista se aventurando no mar, nenhum par de pegadas na areia branca. O motivo era claro. Dezenas de placas recém-instaladas, com letras grandes em vermelho, avisavam que a praia estava interditada por causa da presença de tubarões na região. As placas tremulavam com o vento, ignoradas por quase todos, exceto por 5 jovens que se aproximavam pelas dunas. Um grupo unido de adolescentes da cidadezinha costeira, todos acostumados a viver ao redor do mar desde a infância, hesitou por um momento ao pisar na areia virgem, quebrando o silêncio do lugar. Eles cresceram ali, em meio ao som das ondas e ao cheiro de maresia, surfando, pescando e nadando desde pequenos. Para eles, o oceano era uma extensão do quintal. Sabiam dos alertas, das notícias recentes de 2 ataques de tubarão-touro ocorridos naquela mesma semana. Ataques que, por milagre, não tiraram vidas. Mas, para eles, a água continuava sendo um convite irresistível. Entre o grupo estava Daniel Reed, de 19 anos, o primeiro a avançar. Era o típico jovem destemido, aquele que ultrapassava limites que outros não ousavam. Cresceu dentro da água, seu pai era dono de uma pequena empresa de pesca, e desde criança, Daniel mergulhava no golfo como se fizesse parte dele. Era capaz de mergulhar livremente até profundidades assustadoras, já nadara com raias, desviara de barracudas e cruzara com tubarões-lixa diversas vezes. O mar era seu lar. Ele se sentia invencível ali. Mesmo com os alertas, Daniel ignorou tudo. Tirou a camisa, pisou na água e sentiu a espuma subir até os joelhos. Virou-se para os amigos e gritou, desafiando-os a entrar. Bastou isso. Um a um, os outros seguiram. A água estava quente como um banho, e a superfície parecia calma, apenas ondulações suaves aqui e ali. No primeiro banco de areia, a água mal passava da cintura. Mas, depois dele, o fundo caía bruscamente, levando a águas mais profundas, onde o azul parecia não ter fim. Eles boiavam despreocupados, rindo e gritando, deixando a praia para trás como se nada mais existisse. Nem perceberam a sombra que se movia por baixo deles. Nos últimos dias, um tubarão-touro havia circulado pela costa, atraído por cardumes densos de peixes pequenos que invadiam a região no verão. Com quase 3 metros de comprimento e pesando mais de 130 quilogramas, era um predador absoluto. Agressivo, territorial e feroz. Daniel era o mais distante da costa, a cerca de 45 metros. Passava a mão nos olhos para tirar o sal, cegado momentaneamente pelo reflexo do sol nas ondas. Seus amigos estavam um pouco mais próximos da areia, flutuando despreocupados. Então, sem aviso, o mar explodiu ao seu redor. O ataque foi repentino e brutal. Uma força gigantesca o atingiu por baixo, levantando-o da água antes de puxá-lo para baixo. Por um segundo tudo ficou em silêncio. A superfície da água estava calma, exceto pela mancha vermelha que se expandia rapidamente. Então, um grito rasgou o ar. Daniel reapareceu se debatendo com os braços agitados e o rosto contorcido de dor. A água ao seu redor estava tingida de sangue. O tubarão havia cravado os dentes na coxa direita de Daniel, esmagando ossos, cortando músculos e rompendo artérias. A mordida foi tão violenta que quase partiu sua perna ao meio. Desesperado, ele tentou se soltar, chutando com força. Mas o tubarão não soltou. Começou a sacudi-lo, e a violência do movimento espalhava mais sangue, colorindo o mar em tons profundos de vermelho. O corpo de Daniel se contorcia a cada novo sacolejo, enquanto seus gritos ecoavam pelo ar, até serem interrompidos quando ele foi puxado de novo para o fundo. Os amigos ficaram paralisados. Um deles chegou a tentar nadar até Daniel, mas outro o segurou. A cena diante deles era aterrorizante. Logo o mar se rompeu outra vez. O tubarão subira e agora mordia Daniel mais acima, logo abaixo das costelas. O jovem tentava gritar, mas não conseguia emitir som. A mordida destroçou ossos e abriu a carne com brutalidade, liberando outro jorro de sangue no mar. Foi aí que o pânico os atingiu de verdade. Numa explosão de medo, os jovens começaram a nadar de volta à praia, seus braços e pernas trabalhando no limite. A dor nos músculos era ignorada pelo puro terror. Na areia, um casal caminhava pelas dunas e havia visto o grupo entrando na água. Preocupados desde o início, correram quando ouviram o grito. O homem ligou para o número de emergência com as mãos trêmulas, tentando explicar o que via. Ao fundo, ainda se via o corpo de Daniel se debatendo fraco, o tubarão girando o corpo para dilacerar ainda mais sua presa. Com um movimento final,
O tubarão o arrastou para o fundo, sumindo nas águas turvas. Os amigos de Daniel chegaram à praia momentos depois, desabando na areia, ofegantes e em choque. O casal ainda estava parado, em silêncio, testemunhas da tragédia. Um barco de resgate foi acionado imediatamente e saiu do pier, mas já era tarde. As buscas continuaram por horas, mas não havia mais corpo a encontrar. A imensidão do golfo e a violência do ataque tornaram impossível a recuperação dos restos. Essas mortes servem como lembrete doloroso de que a natureza não segue as regras humanas. Animais selvagens não são brinquedos, não são adereços para selfies, nem substitutos emocionais. Eles agem por instinto, não por maldade. E quando ignoramos isso, colocamos vidas em risco. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!